Volta a falar sobre os Estados Unidos, mas agora vamos falar sobre o mundo, vamos falar sobre a Lua, vamos falar sobre a planeta Terra, porque a gente tem aí a Artemis 2 voltando para a Terra. Os astronautas estão a caminho da Terra depois do sobrevoo histórico da Lua. A espaçonave Orion passou por trás da Lua, perdendo temporariamente contato com a NASA na Terra. Essa interrupção era esperada, durou cerca de 40 minutos. A tripulação bateu o recorde de maior distância já percorrida por humanos a partir da Terra, quebrando a marca anterior da Apollo 13 em 1970. E enquanto os 4 astronautas começavam o processo de envio de todos os dados sobre a observação da Terra, eles receberam uma ligação do presidente Trump. Sim, o presidente Trump ligou para eles. Vamos ouvir como é que foi essa conversa. Artemis 2 are a modern day, you really are modern day pioneers, all of you. And your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon. We're going all out. We're doing everything we can, and it's headed up by Jared. We'll plant our flag once again, and this time we won't just leave footprints. We'll establish a permanent presence on the moon, and we'll push on to Mars. Tá aí, Donald Trump conversando com eles. É claro que há esse desejo, né, do Donald Trump em justamente em ajudar ele mesmo, né, com essa imagem, já que esse é o assunto no mundo. Bom, conosco também aqui o jornalista Salvador Nogueira, que é especialista nessa área de ciência, para nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo e esse retorno dos astronautas à Terra. Olá, Salvador, seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, olá a todos, prazer estar com vocês de novo. Vamos lá, queria te ouvir. Primeiro, vamos só ouvir aqui a Mari, que ela estava até acompanhando essa história da declaração de Trump. Ele está usando isso politicamente, né? E tem impacto, não? Olha, Fabiola, vou te dizer a verdade, viu? O lançamento da Artemis 2 foi acompanhado aqui com bastante entusiasmo pelos americanos que assistiram foi transmitido ao vivo pela televisão, enfim, as pessoas, de fato, bem num horário em que as famílias estão em casa, começando o jantar, por volta das 6 da tarde, então, de fato, houve este acompanhamento, mas para o Donald Trump está muito difícil explorar politicamente esse assunto, tanto porque ele usou pouco até agora, explorou pouco a questão, em meio à guerra com o Irã, ele tem dificuldade de mudar de assunto e, de fato, enfim, é compreensível, mas não deixa de ser um grande feito, né? Que, enfim, finalmente, seres humanos indo longe demais de um jeito que a gente gosta de ver, né, Fabiola? De fato, é o mais longe da história, né? Mais longe que eles foram no espaço sideral, que seres humanos conseguiram estar. 406 mil quilômetros da Terra. É impressionante e revela o lado oculto da Lua, que a gente, de fato, nunca vai ver, de fato, porque ela está sempre oculta, né? Conforme gira em torno da Terra, a gente nunca consegue ver esse lado. Ele existe, ele está lá, enfim, eles documentaram, é impressionante. Agora, a exploração política desse episódio tem sido muito menor do que a esperada por questões que o próprio Trump para si mesmo, né? E existia a expectativa de que em 2028 uma missão aí tripulada pousasse, né, dos Estados Unidos pousasse na Lua, mas este calendário parece muito improvável para os especialistas. Acho que o Salvador aí, inclusive, vai poder comentar um pouco melhor isso, mas é visto com bastante ceticismo que, de fato, este calendário vá se cumprir. Queria muito ouvir o Salvador, porque o Salvador, quando a Artemis, né, decolou, ele conversou aqui conosco e agora está retornando à Terra. Bom, em primeiro lugar, é realmente algo histórico, a gente está acompanhando isso. Eu queria saber o que você pode dizer para a gente do que representa essa missão e esse retorno, né? Quais são os riscos desse retorno? As pessoas ficam com medo. Como é que vai ser essa volta à Terra? Bom, Fabiola, o retorno agora, os próximos dias devem ser tranquilos, exceto pelo momento realmente crítico da reentrada na atmosfera. Ali é que as coisas ficam mais tensas. A Artemis 1, que testou essa cápsula sem tripulação,
viu o escudo térmico sofrer um desgaste além do esperado. Justamente por isso, para a Artemis 2, que tem um escudo térmico do mesmo modelo, não deu tempo deles mudarem, atualizarem o escudo térmico. Eles escolheram uma trajetória muito específica para a reentrada, que vai minimizar o impacto sobre o escudo térmico. A tendência é que tudo corra bem, porque correu bem com a Artemis 1, mesmo com esses problemas, mas é claro que é um momento de tensão, é um momento crítico. Se há uma falha, os astronautas podem morrer no retorno. Então, assim, o próprio Jared Isaacman, que é o administrador da NASA, faz questão de dizer, ó, a gente só vai comemorar a hora que eles estiverem aqui, tiverem retornado sãos e salvos. Então esse realmente vai ser o momento mais dramático no dia 10. Por enquanto eles estão voando por inércia, pela força da gravidade, retornando à Terra. E nesse momento, como não tem manobras a serem feitas, são momentos menos críticos da missão. Basta que a cápsula continue funcionando como funcionou bem até agora. Então a expectativa é muito positiva, resta saber o retorno. E com relação à exploração política disso, felizmente estamos vendo mesmo pouca intervenção do governo usando essa missão de alguma maneira, né? Temos até uma concorrência, quer dizer, a coletiva da NASA bateu com o pronunciamento do Trump no mesmo horário, falando da guerra do Irã. O Trump não parece muito ligado aí na Artemis. E o que ele fez nessa comunicação com os astronautas, na verdade, é uma coisa meio protocolar, que sempre acontece em missões desse tipo. E os astronautas que vão à Lua, em geral, têm azar nesse sentido, porque os da Apollo 11, por exemplo, tiveram que conversar com o Richard Nixon. E agora os da Artemis 2 tiveram que conversar com o Donald Trump. Não somos os melhores representantes aí da presidência americana que eles poderiam ter conversado, mas essas coisas acontecem, é uma democracia, escolheram esse presidente e assim vão permanecer. E é muito interessante ver o contraste, né? Porque enquanto o Trump cria confusões internacionais em série, a gente vê uma missão que tem um canadense, aí a gente está vendo as imagens, a bandeira do Canadá do mesmo tamanho da bandeira dos Estados Unidos, postada ali dentro da espaçonave. Temos um representante do Canadá na missão e mostra que esse é um projeto de natureza internacional. O módulo de serviço da cápsula Orion é fabricado na Europa, é fornecido pela Agência Espacial Europeia e assim vamos. Quer dizer, as cooperações internacionais no espaço, elas continuam bem e continuam ativas e essa missão é uma grande representação disso. Olha, Salvador, a tripulação Josias, a Thaís estava fazendo a pergunta, desculpa, vai lá. Por favor. Obrigada. Salvador, eu ia fazer justamente essa menção, né, da fala do Nixon com o Apollo 11 em 69, que, enfim, teve para o Nixon um significado político imenso depois do retorno deles, então ainda temos que esperar a volta. Agora, o Trump, na ligação que ele fez para a Artemis, ele fala sobre um futuro breve em que o homem fará mais do que deixar uma pegada na Lua, ou seja, vai ter uma posição permanente lá. Quão perto está isso? Em que lugar que a gente está nessa caminhada espacial? O objetivo é esse, Thaís. Eles querem... E, eu quero ouvir a pergunta do Josias, que da última vez que eu estive aqui eu não consegui responder a pergunta dele. É verdade, você vai. Vamos falar. Eles têm essa ambição. O plano deles é realmente poder se estabelecer na Lua, estabelecer uma base na Lua. E agora eles têm uma concorrência crível, porque a China também quer fazer isso. E ambos estão numa corrida para ver quem chega lá primeiro e quem se estabelece na Lua primeiro. Nesse sentido, do ponto de vista de sustentabilidade, de uma base lunar, eu acho até que os americanos são um pouco à frente dos chineses. Porque os módulos de pouso que estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, num programa aí comercial, com a Blue Origin, empresa do Jeff Bezos, e a SpaceX, empresa do Elon Musk, eles são módulos de alta capacidade, eles conseguem transportar uma quantidade enorme de carga útil até a superfície da Lua, o que evidentemente vai ser necessário para o estabelecimento de uma base lunar, você montar módulos ali, você montar uma infraestrutura, eventualmente vai precisar de um reator nuclear para fornecer energia, porque a Lua passa boa parte do tempo
na escuridão completa, você tem 14 dias de iluminação e 14 dias de escuridão, dependendo do local em que você se instala, você pode ter mais tempo de iluminação, mas é um problema, e aí as temperaturas despencam e você precisa ter uma fonte nuclear de energia. Então, quer dizer, você ter uma capacidade de carga útil maior vai aumentar a possibilidade de que esse seja um projeto viável. Os chineses, por sua vez, estão pensando num modelo mais parecido com o da Apollo. Então, a arquitetura de voo deles é parecida com a da Apollo, vão fazer algumas missões. Não está claro quanto eles vão conseguir se estabelecer na superfície de uma forma contínua. Nesse momento, os chineses parece que vão chegar primeiro, mas talvez os americanos cheguem melhor. Vamos ter que acompanhar os próximos anos para saber. A gente tem 2 minutos para a pergunta do Josias e a resposta do Salvador. É com vocês. Bom, você falava da última vez que conversamos, Salvador, que aguardava desde criança uma missão como essa, né? A tripulação da Artemis 2 tirou lá uma foto mostra a Terra se ocultando atrás do horizonte lunar, né? É o pôr da Terra. Do ponto de vista historiográfico, o que significa isso, né? Você teve as suas expectativas atendidas? Sem dúvida. Até aqui, não só porque a missão foi muito bem sucedida e não teve grandes dificuldades, mas pelo simbolismo disso. Primeiro porque essas são imagens que a gente já tinha visto 50 anos atrás, mas é uma frustração, não só do meu ponto de vista pessoal, mas eu imagino que da humanidade como um todo, que a gente tenha chegado até o nosso vizinho mais próximo e tenha desistido dele por 5 décadas. Então agora estamos retornando, aparentemente retornando para ficar. Como eu disse, existem projetos críveis de lado a lado para que isso aconteça. E eu acho que uma coisa emblemática que acontece quando a gente visita a Lua é que a gente redescobre a Terra, né? Um dos astronautas da Apollo chegou a dizer isso. Falei, a coisa mais incrível que eu descobri quando eu fui à Lua foi a própria Terra. Porque a gente vê a Terra de longe, vê a Terra justamente não como o corpo celeste mais próximo da gente, está lá mais afastada, é um pontinho pequeno na imensidão do espaço escuro, um oásis de vida, e a gente aqui fazendo tanta confusão, em vez de cuidar e reverenciar o nosso planeta. Então, assim, essa visão é uma visão que pode inspirar esperança e expectativa pelo futuro, que é uma coisa que a gente precisa tanto nos momentos, nesse momento atual. Então, sem dúvida, é uma missão que me realiza e que abre portas aí para o futuro, que eu acho que são positivas, a despeito de todas as confusões que estamos vivendo no momento. Mas não dá uma frustraçãozinha de não pisar lá na Lua? Eu fiquei com isso. Eu também. Uma pisadinha ali. Vai chegar. Uma cosquinha. Ai, Lua. Vai chegar. Um passo de cada vez. É melhor não arriscar. Vamos testar. É o primeiro voo tripulado dessa espaçonave, né? Então, vamos devagar. Calma, Fabiola. Fabiola, é o que eu mais ouço.